boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Os Donos da Bola. Hoje a gente vai falar bastante da paixão nacional do futebol e da Águia do Vale, do Mantiqueira e também um time diferente do Esporte Clube Taubaté, lógico, sempre com a sua participação através do nosso Facebook e, lógico, os comentários dele, o meu parceiro Antônio Carmo. Boa tarde, Carmo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, boa terça-feira para você e para os amigos que nos acompanham, nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo. Não é o Bate-Papo, aqui é o... Os donos da bola. O Bate-Papo é sempre de manhã, né? A gente mistura tanta coisa. Mas você falou do futebol, que é a paixão nacional e continua sendo, né, André? Exatamente. Muito não legal. Não tem jeito não. E por aqui nós começamos falando do São José Esporte Clube, que está classificado para a terceira fase, a fase de mata-mata da segunda divisão do Campeonato Paulista. E claro, para falar desse excelente momento da Águia do Vale, dos próximos desafios e jogos, nós recebemos aqui o técnico Oliveira. Oliveira, obrigado pela sua presença aqui, boa tarde e parabéns por essa classificação. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Carmo. Boa tarde aos nossos telespectadores. É sempre um prazer estar aqui com vocês e para falar de São José, então, é mais prazeroso ainda. Essa classificação que vocês tiveram em primeiro lugar foi um pouco surpreendente para vocês do time ou já estava no script? Na verdade, nós sabíamos que ia ser um jogo difícil, né? No decorrer da partida, principalmente depois do segundo gol, os próprios jogadores fizeram que isso se aliviasse um pouco, né? Essa carga transferisse para o lado de lá e, graças a Deus, a coisa aconteceu. Oliveira, é interessante, né, do grupo inicial que você estava com o Mantiqueira, os 4 times se classificaram, né? Você vê o equilíbrio, né? Que coisa, não? Isso porque muita gente falava que o grupo de São José não era tão forte assim, né? A gente sabia disso, o próprio União de Mogi que nós vamos enfrentar agora. Nós sempre falamos lá atrás, mesmo ele ali correndo na quinta, na quarta posição, nós sabíamos que era um adversário que iria entrar e iria dar muito trabalho na competição. A estreia do São José foi justamente contra o União de Mogi, dia 9 de abril, lá em Mogi, uma vitória por 2-0, quando o time foi apresentado. Você foi apresentado aqui no amistoso contra o Santos, mas oficialmente foi ali. Acho que a gente não imaginava, eu pelo menos, de que de repente poderia ser União, um adversário no jogo do mata-mata. É uma outra história agora, né, Oliveira? Totalmente diferente, né? É outra história, né, cara? Mudou bastante, né? A equipe deles mudaram bastante também. Trocou de técnico lá? Trocou. Era o Paulo, né? Isso. Agora é um outro meu, agora me fugiu o nome, mas cresceu muito na competição. A gente tem alguns vídeos deles aí de como era e como é agora. E a classificação deles, né? Em cima do 15, lá em Jaú. 15. No meu modo de entender, acho que a equipe que mais investiu na competição foi o 15, né? Seguido aí de Vossen, que também ficou fora. Do próprio Esporte Clube São Bernardo Primavera. Então, é uma equipe que tem que ter o respeito, tem que ter o nosso respeito, né? E sabemos que é um jogo difícil, mas nós temos que buscar o que nos interessa, que é o resultado positivo. Oliveira, a princípio, quando foi montado o time, muita gente comentou, esse time aí tá fazendo peneira com gente desconhecida, com jogador que não é conhecido, com gente da cidade. Muita gente pedia isso, mas na hora do vamos ver mesmo, criticou. Eu queria saber a sua opinião, se você esperava realmente que a liga desse time realmente desse certo, como está dando agora. Olha, Andressa, a minha conversa com o nosso presidente, logo após o dia da eleição, foi isso. Nós teríamos que fazer isso, mas com o tempo. Nós tínhamos que ter tempo para fazer isso. E nós iniciamos o trabalho dia 9 de janeiro, né? E a competição se iniciou dia 9 de abril. Então você tinha tempo para se fazer tudo, para se olhar os atletas que eu sempre achei que teriam que ser olhados daqui da cidade. Alguns nós já tínhamos olhado na Band Vale, né? E eu sempre acreditei. No caso do Juan, né? No caso do Rueiro, isso. Do Rueiro. A gente sempre acreditou, né? Quando nós começamos a montar o time, quando começamos a trazer os jogadores, com a busca incansável do nosso presidente, do Dr. Adilson, né? Nos dando total condição, nos dando total estrutura dentro de uma limitação financeira, é lógico. E graças a Deus aí a coisa está acontecendo pelo lado positivo. Você falou do presidente, o Adilson, o advogado, doutor Adilson Silva, e eu fiz questão até de salientar ontem aqui, Oliveira, que o clube, aí, e você que está vivendo lá o dia a dia, não foi passado para a torcida, para a imprensa, nada que denegrisse a imagem do time nesse período. Se tem algum problema lá, vocês estão administrando muito bem internamente, quer dizer, até o ano passado, né, na administração, infelizmente, do Benevides Fernandes, a gente tinha jogador falando aqui que estava sem receber salário, torcedor juntando moedinha para dar para o jogador, aquela vergonha toda, correndo atrás, tentando de uma maneira ou outra ajudar. A parte interna lá, aquilo que vocês precisam, está sendo bem arrumado? Muito bem arrumado, cara. Eu me preocupei muito nas declarações do presidente. Quando ele assumiu, eu sempre falava a ele que o primeiro e grande objetivo do São José era a reestruturação do clube. Acabar com essa história, né, de que o jogador não recebe, que não tem comida.
e lógico, em cima disso tentar montar uma equipe competitiva para tentar o acesso. E a gente, graças a Deus, deu tudo certo. Toda vez que eu vou na frente dos jogadores para prometer alguma coisa com relação a pagamento ou a viagem antecipada ou até mesmo quando se tem um preminho, é sempre respaldado pelo nosso presidente, né? E o que é falado é cumprido. É cumprido. A gente toma esse cuidado. Nós temos aí mais 3 pessoas que ajudam bastante o nosso presidente, que eu até faço questão de citar, que é o Fernando, da Flor de IP, né? Fernando Evaristo. Incansavelmente, toda vez que nós procuramos, nunca nos fala não é para nós, né? É para o São José Esporte Clube. O Robertinho da padaria e seu Otávio da Milcrim. Apesar de ser uma pessoa de Taubaté, né? Mas tem nos ajudado muito. Ajuda, né? Tem nos ajudado muito. Então, eu acho que nós temos que falar dessas pessoas e fora os amigos do presidente também que ajudam. Se eu fosse citar nomes aqui, a gente ia passar o programa todo e não ia conseguir falar de todo mundo. Mas o próprio presidente, eu fiquei sabendo que o presidente é assim, já botou dinheiro do bolso. Não tem como, né? É uma dificuldade. Você tem que fazer isso mesmo. Mas até agora, olha, o que a gente tem visto aqui, parabéns, porque não tem sido divulgado nada que denigra nesse momento a imagem do São José. Até porque o que havia acontecido nos anos anteriores machucou muito a imagem do São José e dificulta ainda mais o trabalho de quem estava começando agora, que é o caso do presidente e o seu caso também, não é, Oliveira? Você que já conhece, veio do futebol, já foi jogador e entrando como técnico aí também e assumindo um time do qual você tinha muito amor. Aliás, você tem muito amor, né? Então, fica mistura aí a emoção também e o profissionalismo para trabalhar junto no São José. Com certeza, Andressa. A gente olha hoje, por exemplo, a gente sabe que o torcedor do São José pode comparecer muito mais do que tem comparecido, mas a gente fica feliz com o que... Esse jogo de domingo foi fantástico também, com né? os que tem comparecido, é o que eu sempre falo, tem 2.000, 1.500 pessoas, parece que tem 10.000. Então a gente fica muito feliz, sabemos que são só 6 meses de trabalho ainda para tentar reverter um quadro de 2, 3 anos. Vocês têm que fazer um trabalho de resgatar o torcedor. Exatamente. Ficou tão injuriado aí com esse período todo de rebaixamento sucessivos que acaba abandonando mesmo, né? É o que eu sempre falo, Carmen, eu nunca mesmo, aí o pessoal fala, mas 1.500 pessoas no campo é bom. Gente, nós temos que resgatar o torcedor. Nós temos que fazer ele acreditar naquilo que nós estamos acreditando, que vocês da imprensa estão acreditando. E para isso você não vai conseguir em 15, 16, 18 jogos. Você precisa de uma sequência maior para poder passar essa tranquilidade, Oliveira, e essa confiança. Voltando a falar do futebol em si, o time já chegou onde precisa, está no máximo, ainda dá para buscar alguma coisa a mais? A gente tem sempre que buscar, né, Carmen? A gente ainda deixa a desejar em algumas situações, né? Sabemos que talvez pela imaturidade dos atletas, mas o que nos deixa feliz é que sempre que exigido eles correspondem, né? A gente teve aí algumas situações aí que precisamos reverter a adversidade e graças a Deus conseguimos. Então, lógico, a gente tem que melhorar em alguns aspectos, sim, mas é o que a gente vem vendo, que a crescência da nossa equipe dentro da competição nos deixa muito felizes. E domingo conseguiu espantar também, André, aquele fantasma, aquela síndrome que no Martins Pereira o time fracassa e tal. A molecada mostrou que eles não têm, deixando para a última rodada quase infarta os torcedores, né? E segue adiante aí, né? Ô, Carmen, aqui no Facebook, a Eliane Cristina dizendo o seguinte, muito legal ver o técnico do São José aí com vocês. Estivemos a família toda lá no domingo prestigiando a Águia do Vale, mandando abraços aqui o Edson, Eliane e o Leonardo Anacleto. Você pode mandar a sua pergunta também aqui no nosso facebook.com/os donos da bola vale para o técnico do São José. A gente falando de elenco, o seu elenco tá muito bacana e tem uma das peças-chaves aí que é o Vitor Feijão. A gente tem os gols, pode colocar os gols dele enquanto a gente vai comentando, inclusive os gols de falta. Ele tem treinado muito esses gols de falta, ele comentou aqui com a gente que sempre faz esses treinamentos, mas você vem aprimorando isso nos treinos, Oliveira? Com certeza, Andressa. Com relação ao elenco que você me perguntou, a gente tem sim um elenco bom, nós temos vários jogadores que agora infelizmente estão ficando de fora até do banco, mas é uma dor de cabeça que qualquer treinador quer ter, né? E com relação ao Feijão, é um profissional exemplar, é um menino que tem muita qualidade. Eu já o conhecia, né, quando trouxe para cá, sabia do seu potencial, sabia desse diferencial dele, que era a batida na bola. E ele trabalha muito isso aí durante a semana. Então, chega nos jogos, graças a Deus, ele está colhendo os frutos e nos ajudando, né? Uma coisa que eu achei interessante também, Oliveira, é que você mudou a posição de jogadores. Por exemplo, o Paulo Graça, em princípio, eu sabia que ele era um atacante. Hoje ele é um lateral esquerdo, que ocupa bem a posição e te ajuda bem. O Josué, atuando de lateral direito, que ele é grandão, acho que meio desengonçado, mas dá conta do recado. Você tem volante que joga de lateral, que joga de zagueiro que joga mais na frente. Domingo você colocou o Gustavo no lugar do Carioca. Do Matheus Carioca. Para fazer uma outra função. Você tem tirado bem, puxado bem da rapaziada. A gente, quando nós falamos lá atrás, né, Carmen, do fôlego financeiro que nós tínhamos quando nós fomos montar a equipe. Então, a carência de você trazer jogadores que são polivalentes, que exercem várias funções. Por exemplo,
hoje no nosso elenco, de origem, nós temos 3 zagueiros. Mas eu tenho mais 4 ou 5 que jogam ali. O próprio Maicon não é zagueiro de origem. Não, é verdade. E vem desempenhando bem essa função, inclusive. Então, a gente se preocupa muito com isso. Ó, o técnico Oliveira continua aqui com a gente no nosso programa. Vamos modificar um pouquinho o programa, a conversa tá boa, ele permanece aqui com a gente. E você vai mandando a sua pergunta aqui no nosso Facebook, a gente volta rapidinho.